Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a gente vai bater um papo nesse projeto sensacional, um projeto junto com a aprovação PGE, o projeto 30 Minutos, dentro do qual a gente conversa em aproximadamente meia hora, 30 minutos, sobre temas relevantes da disciplina, no meu caso, o direito constitucional. Antes de a gente começar a conversar, já segue o aprovação PGE, já curte esse vídeo, já compartilha, já baixa o material, me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário. Olha só, esse aqui talvez seja o vídeo mais importante ou um dos mais importantes que eu gravei para vocês dentro desse projeto. Porque é um tema que, além de ser relevante demais para a sua formação enquanto cidadão, enquanto cidadã, é um tópico que cai bastante em provas de concurso, inclusive e principalmente provas de advocacia pública. O tema é esse aqui, galera. Prerrogativas do Presidente da República. Tema, inclusive, que eu trato com muito carinho, com muito cuidado, com muito afeto em meu livro. Vocês conseguem ver aí o diálogo sobre o direito constitucional, livro que eu lancei pela editora Juspódio. É um livro que tem forma de conversa, tanto é que o nome é Diálogos, não é à toa, é uma conversa, é um bate-papo entre o aluno e eu, o professor. É como se eu estivesse aí do teu lado, conversando, batendo papo contigo sobre a disciplina. O aluno me pergunta, eu explico. Na medida que ele vai compreendendo, eu vou aprofundando um assunto. Quando ele não entende direito, eu vou dar exemplos e explico de uma forma diferente. Realmente, a forma que eu dou aula, eu passei isso para o livro. E é um livro que, apesar de ter uma linguagem muito fluida, ele não é um livro superficial não, hein, pessoal? É um livro que trata das matérias com profundidade. Trata das matérias com profundidade. Então não confundir a linguagem simples com linguagem com tema superficial, não. Os temas são tratados de forma profunda. Jurisprudência, doutrina e explicação. O livro é cheio de quadro, resumo, é cheio de quadros de organização, organogramas. Ao final de cada diálogo, você vai encontrar um resumo para você consultar sempre que necessário. E um detalhe aqui importante, é uma preocupação que eu tive. Para você compreender um certo assunto, não é necessário você ler páginas e páginas, não. Porque cada diálogo que eu faço, ele trata de um tópico muito específico. E eu dou nesse diálogo as informações que você precisa para compreender aquela matéria. Ou se for informação mais detalhada, eu digo, olha, antes de você ler isso aqui, dá uma lidinha nisso aqui que está no livro, e eu indico onde você tem que ler, para você dar uma lida, formar a base e compreender melhor o assunto. Então o livro é pensado de maneira muito organizada. Beleza? Editora Jus, pode dar uma olhadinha, você inclusive pode baixar algumas páginas gratuitamente. E se embora, tá bom de merchan, vamos bater um papo aqui sobre esse tema que interessa pra gente. Primeiro ponto, galera, vamos entender o que são prerrogativas. Primeiro ponto, a gente tem que diferenciar a ideia de prerrogativas com a ideia de privilégio. Olha só, galera, prerrogativa não é privilégio. Né? Apesar de, na prática, muitas vezes elas são utilizadas como se fossem, mas em teoria não há essa igualdade entre prerrogativa e privilégio. Os privilégios são algo pessoal, é algo indevido, é algo que tem o intuito de beneficiar alguém subjetivamente. As prerrogativas não são assim. As prerrogativas, elas são impessoais. Elas não pertencem a João, a Maria, a Fernanda, a Antônio. Elas aderem ao exercente do mandato. Ela adere ao mandato, ao cargo. E elas possibilitam que aquele que exerce aquele mandato, aquele que exerce aquele cargo, possa atuar livremente, atuar com liberdade de acordo com as suas convicções, sem que sofram qualquer tipo de pressão indevida. Então a gente pode olhar, inclusive, as prerrogativas como uma forma de concretização da separação dos poderes. Elas protegem o exercente do mandato, o exercente do cargo. Para vários cargos, a Constituição outorga prerrogativas. A gente tem prerrogativas parlamentares, temos até um vídeo tratando disso aqui. Né? Você pode até procurar aí, rolar e ver que tem um vídeo aí que eu trato de prerrogativas parlamentares. Né? No caso específico, a gente vai tratar de prerrogativas do Presidente da República. E óbvio, como elas são do mandato, do cargo, não são da pessoa, por óbvio, né? Se vocês virem por aí algum político em palco de campanha eleitoral prometendo, olha, se eleito for,
abrirei mão das minhas prerrogativas. Não pode, galera, né? As prerrogativas, elas são impessoais, logo elas não podem ser renunciadas pelo exercente, porque elas aderem ao cargo, elas são irrenunciáveis. Então aqui a gente já consegue compreender. Então lembrar que as prerrogativas, elas são impessoais e o objetivo é assegurar o livre exercício do mandato, porque concretizam o princípio da separação dos poderes e, por óbvio, elas são irrenunciáveis. E a gente pode ter duas espécies de prerrogativas. Existem várias, as duas principais, as imunidades e o foro por prerrogativa de função. E quando a gente fala em imunidades, existem basicamente duas espécies de imunidades. Olha só, deixar aqui para vocês compreenderem. Não estou falando ainda do presidente, daqui a pouco a gente chega no presidente da República, beleza? Estamos falando de maneira geral para a gente compreender. A gente tem as chamadas imunidades formais e as imunidades materiais. O que é que distingue uma imunidade formal de imunidade material? Olha só, a imunidade material, também conhecida como inviolabilidade, ela altera a natureza jurídica daquele ato que é praticado. Exatamente isso. Ela altera a natureza do ato praticado. Aquele ato que seria um ato ilícito, se qualquer um de nós praticássemos, quando praticado por alguém que tem imunidade material, aquele ato ele tem sua natureza jurídica alterada. Ele deixa de ser um ato ilícito e passa a ser um ato lícito. Exatamente isso, porque ela altera essa natureza. Ela torna o ilícito lícito. Claro que para aquele que o pratica sob o manto da imunidade material. Diferente da imunidade formal. A imunidade formal, ela protege, entretanto, sem alterar a natureza do ato praticado. O ato praticado sob o manto da imunidade formal, se ele era ilícito, ele continua sendo ilícito, isso mesmo. Entretanto, o exercente do ato praticado sob o manto da imunidade formal, ele vai receber algum tipo de proteção. Então, observe essa diferença, que é uma diferença importante. Antecipo que presidente da República, já vou deixar isso aqui marcado para vocês, galera. Olha só, presidente da República, ele não tem imunidade material. Ele tem apenas imunidades formais. Quem tem imunidade material são os parlamentares, os deputados, os senadores e até mesmo os vereadores, eles têm imunidade material. Por exemplo, imunidades materiais dos deputados e senadores, por opiniões, palavras e votos proferidos em razão no exercício do mandato. Essa opinião, palavra e voto que o parlamentar profere no exercício ou em razão do mandato, ela é protegida pela imunidade material. Então, ele não pode ser responsabilizado penalmente, civilmente, porque ele está protegido. Aquele ato é um ato lícito. Imagine que eu meto o pau indevidamente em alguém. Eu cometi lá um crime, injúria, calúnia, difamação, enfim, um crime qualquer, e ainda posso ser responsabilizado e indenizar, porque aquela pessoa sofreu um eventual dano. Se aquele mesmo ato é praticado por um deputado ou por um senador, no exercício do mandato, aquele ato é um ato lícito. Nem ele poderá ser condenado a indenizar, nem vai ser responsabilizado penalmente, porque aquele ato é um ato lícito. Então os parlamentares, eles têm a imunidade material, a imunidade substancial, a inviolabilidade. Presidente da República, galera, ele não tem. Presidente da República só tem a chamada imunidade formal. A imunidade formal, também chamada de imunidade processual. Então, qualquer pergunta em prova falando que presidente da República tem imunidade material, corra, ela vai estar errada. Ele só tem imunidade formal. E além de ter imunidades formais, que vamos ver agora quais são, ele também tem o foro por prerrogativa de função. Se ele praticar determinados crimes, ele vai responder num foro específico. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos tratar aqui agora das imunidades formais do presidente da República. Quais são elas? Primeira imunidade formal do presidente. Toma uma aguinha aqui. É a chamada imunidade temporária sobre a persecução penal, também chamada de imunidade penal relativa. Essa aqui está prevista no artigo 86, parágrafo 4º. Qual é o conteúdo dela? Vou explicar aqui para vocês. Olha só. Enquanto ele está no mandato, durante a vigência do seu mandato, o presidente da República ele não responde
por atos estranhos ao exercício da função presidencial, em outros termos. Para que o presidente da República responda durante o mandato, aquele ato que ele pratica tem que ter um nexo causal com o seu mandato. Aquele ato tem que ter um nexo causal com o seu mandato. Se não tiver, ele não irá responder. Como assim, Mário? Então vai ser feita uma análise. Né? Primeiro ponto, lembrar que apesar da Constituição, se você ler o artigo 86, parágrafo 4º, você vê que a Constituição ela trata de forma muito genérica. Mas o Supremo ele tem o entendimento de que essa imunidade temporária sobre a persecução penal, como o próprio nome já diz, só abrange a órbita penal. Não abrange a órbita civil, não abrange a órbita trabalhista, não abrange a órbita tributária, não abrange a órbita extra-penal. Então ele fica protegido no âmbito penal. Então no âmbito penal, ele só responde durante o mandato se aquele ato que ele praticar tiver nexo com o mandato. Imagine que o presidente da República se termine ocorrendo uma briga de rua com ele. Uma coisa bem hipotética, galera, só para a gente poder compreender. Uma briga de rua que não tem nada a ver com o mandato. Ele vai lesionar alguém corporalmente. Durante o mandato ele vai responder? Não, ele não responde durante o mandato. Porque para que ele responda, aquele ato tem que ter um nexo causal com o mandato. Mas Mário, ele cometeu um crime. Não estou discutindo se ele cometeu ou não cometeu. Lembra, é imunidade processual, não altera a natureza do ato. Se era um crime, continua sendo um crime, continua sendo um ato ilícito, no caso, um ato típico. Entretanto, enquanto ele estiver no mandato, ele não responde. Quando é que ele pode responder? Quando terminar o seu mandato. Compreenderam? Então, para que ele possa responder durante o mandato, esse ato tem que ter um nexo causal com o mandato. Imagine, por outro lado, que o presidente da República, aqui apenas em hipótese, hein, galera? Ele receba um valor ou uma vantagem para conseguir determinado benefício para uma empresa, ele faz isso utilizando o seu mandato. Opa, aí nesse caso há um nexo causal com o mandato. Havendo um nexo causal com o mandato, ele pode responder durante o mandato. Significa que ele vai responder? A gente vai ver que não. Significa que ele poderá responder. Significa que a imunidade temporária sobre a persecução penal, nesse caso, não se aplica. Ele pode até ser protegido por uma outra imunidade que a gente vai tratar daqui a pouquinho. É por isso que é importante vocês entenderem que não é porque tem nexo causal com o mandato que ele irá responder. Significa que ele poderá responder. É importante vocês lembrarem aqui também, até já comentei rapidamente com vocês, mas bora dar uma aprofundadinha, no decidido pelo Supremo aqui no inquérito 672, entendimento antigo do Supremo. Trouxe aqui para vocês um trechinho do inquérito, da decisão, melhor dizendo. Olha só, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, que é esse que a gente está lendo agora. Ao otorgar privilégio de ordem político-funcional ao presidente da República, excluiu-o, ou seja, o afastou, durante a vigência de seu mandato e por atos estranhos ao exercício do mandato, a possibilidade de ser ele submetido no plano judicial a qualquer ação persecutória do Estado. Mas lembro sempre, né? Isso aqui, como a gente vai ver, se trata de órbita penal. A cláusula de exclusão inscrita nesse preceito da Carta Federal, ao inibir a atividade do poder público em sede judicial, alcança infrações penais comuns, praticadas em momento anterior ao da investidura do cargo de chefe do Poder Executivo da União. Por quê, galera? A imunidade alcança esse tipo de ato. Porque se o ato foi praticado em momento anterior ao da investidura no cargo de presidente da República, claro que não tinha relação com o mandato. Beleza? Então, primeiro tipo de ato que é afastado. Ato praticado em momento anterior ao da nomeação como presidente da República. Bem sim, aquelas praticadas na vigência do seu mandato e estranhas ao ofício presidencial. Então, quais são os atos que são afastados pela imunidade? Os atos praticados antes do exercício do mandato, bem como os atos praticados no exercício do mandato que sejam estranhos ao exercício da função presidencial. Afasta esses dois tipos de ato. Aí continua. A norma prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, reclama e impõe, em função do seu caráter excepcional, exegese, interpretação estrita. Ou seja,
né? Você não pode ampliar. Do que deriva a sua inaplicabilidade. Se liga nisso aqui. A sua não aplicação a situações jurídicas de ordem extrapenal. Aquilo que a gente conversou. Você não aplica no âmbito extrapenal. O presidente da República não dispõe, ele não tem imunidade em face de ações judiciais que visam definir responsabilidade civil, quer em função de processos instalados por suposta prática de infração político-administrativa, crime de responsabilidade, por exemplo, e ainda em virtude de procedimentos destinados a apurar para efeitos estritamente fiscais a sua responsabilidade tributária. Então observe que a imunidade ela tem que ser interpretada restritivamente porque é uma cláusula excepcional. É uma cláusula excepcional, esse afastamento da responsabilidade. Então ela abrange o quê? Ela abrange os atos praticados antes do exercício da função presidencial, bem como no seu exercício, que não tem um nexo causal com o mandato. Em razão disso, ele pode responder, primeiro, atos praticados no exercício do mandato que tem um nexo causal com a função presidencial, tudo no âmbito penal, né, nesse caso. Ele pode responder também no âmbito civil, uma ação de responsabilidade também. Ele pode responder também no âmbito fiscal. Até diz aqui, olha, no âmbito trabalhista, enfim. Até diz, olha, é possível apurar até a responsabilidade fiscal do presidente da República para fins estritamente fiscais. A responsabilidade tributária para fins estritamente fiscais. Por quê? Porque se foi um crime que ele cometeu, um crime tributário que ele cometeu, se não tem nexo com o mandato, ele não responderia. Por isso que ele fala para fins estritamente fiscais. Beleza? Então, é um entendimento muito importante aí do Supremo Tribunal Federal envolvendo aí essa imunidade do presidente. Próxima imunidade. Imunidade quanto à autorização para instauração do processo criminal. Isso aqui está no artigo 86, caput. Então aqui, o presidente da República, durante o seu mandato, apenas pode ser processado por crime comum ou de responsabilidade se a Câmara dos Deputados autorizar pelo quórum de 2/3 dos seus membros. Isso mesmo, galera. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês agora há pouco? Eu falei o seguinte, olha, o fato dele ter cometido a infração penal em razão em razão do seu mandato possibilita que ele responda, não significa que ele irá responder. Por causa disso. Porque, para que ele responda, é necessário que a Câmara dos Deputados autorize pelo quórum de 2/3, exatamente isso. Ele cometeu infração penal comum, imagina isso. Vai responder lá no Supremo Tribunal Federal. Melhor dizendo, ele cometeu infração penal comum em razão do mandato, que tem anexo causal com o mandato, porque se não tiver, ele nem responde. Ele comete infração penal comum que tem anexo causal com o mandato. Ele responde onde? No Supremo Tribunal Federal. Imagina que foi oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República lá no STF. O STF já pode receber essa denúncia? Ele não pode receber. Por quê? Porque ele vai comunicar à Câmara para ver se a Câmara dá autorização. E a Câmara apenas autoriza pelo quórum de 2/3. Se 2/3 dos deputados federais, Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, que representa o povo, se o povo elegeu, é o povo quem pode autorizar a instauração desse processo. Então, a Câmara dos Deputados, autorizando pelo quórum de 2/3, significa que o Supremo ele poderá receber a denúncia oferecida contra o presidente da República. Poderá, porque o Supremo não fica vinculado, no caso de autorizar, né? A Câmara pode autorizar e o Supremo ainda assim entender que não. Aqui os requisitos para que a denúncia seja recebida, eles não estão presentes. E o Supremo simplesmente não receber. Mas ele só pode receber se a Câmara autorizar. Ou seja, a não autorização da Câmara vai vincular o Supremo. Mas a autorização não vincula, porque ele poderá ou não receber. Se o presidente da República cometeu crime de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado Federal. Mas o Senado Federal apenas pode instaurar o processo contra o presidente pela prática de crime de responsabilidade se a Câmara dos Deputados autorizar pelo quórum de 2/3. Perceberam? Então, para que o Supremo receba uma denúncia contra o presidente da República por infração penal comum, ou o Senado Federal instaure um processo por crime de responsabilidade, é essencial que a Câmara dos Deputados autorize pelo quórum de 2/3. E lembra, a autorização da Câmara não vincula nem o Supremo nem o Senado, porque eles podem ou não receber a denúncia e instaurar o processo. Mas a não autorização vincula.
Beleza? A não autorização vincula porque ele ficará de mãos atadas, ele não poderá receber a denúncia e nem instaurar o processo. Olha só, galera. Significa dizer que o presidente vai ficar impune? Imagine que ele cometeu infração penal comum e tem anexo causal com mandato, foi oferecida a denúncia contra ele perante o Supremo Tribunal Federal, Supremo informa a Câmara e a Câmara não autoriza. Significa dizer que o presidente ele não vai responder por aquele ato? Não, não significa isso. Significa que durante o mandato ele não responderá. Nada impede que após o mandato ele responda. E aí não vai ser no Supremo, como a gente vai ver daqui a pouco. Seria na primeira instância, porque ele teria perdido o foro para prerrogativa de função. Agora eu só quero deixar claro para vocês isso. Isso aqui é uma imunidade formal, uma imunidade processual. A prática da infração penal comum e a não autorização da Câmara não significa uma extinção da punibilidade ou uma extinção da possibilidade do Estado julgá-lo. Não. Significa apenas que enquanto durar o mandato, ele estará protegido. Após o mandato, ele vai responder normalmente. Beleza? Se liga nesse coro aqui, galera. Esse coro de 2/3, isso aqui costuma cair bastante em prova. Então, lembrar esse corozinho aqui de 2/3. Próxima imunidade. A imunidade quanto à prisão. O presidente da República apenas pode ser preso em razão de decisão penal condenatória. Em razão disso, ele não pode sofrer prisão civil, nem prisão cautelar, nem prisão em flagrante, nem prisão temporária, nem prisão preventiva. Ele só pode ser preso em razão de decisão penal condenatória. Significa que ele nunca pode ser preso? Não, estou dizendo isso. Significa que ele só pode ser preso em razão de decisão penal condenatória. Imagina o seguinte, que ele comete um crime, uma infração penal comum, porque crime de responsabilidade não gera a prisão do presidente. Então imagine que ele cometeu infração penal comum, que tem anexo causal com mandato, é oferecida a denúncia no Supremo consulta, melhor dizendo, informa a Câmara dos Deputados e a Câmara ela dá o ok, ela autoriza pelo quórum de 2/3. Então o Supremo está autorizado. O Supremo agora vai verificar se os requisitos para recebimento daquela denúncia estão presentes. Não, não estão presentes, arquiva. Estão presentes. Ele agora vai processar o presidente. Respeito contraditório, ampla defesa, etc. E lá no final, o presidente da República é condenado. Imagine que aquele crime que ele praticou haja condenação com a pena de prisão. Galera, ele vai poder ser preso? Vai, porque é uma prisão decorrente de uma decisão penal condenatória. Perceberam? Então, cuidado, se a prova falar que o presidente, durante o mandato, nunca pode ser preso. É errado, ele pode sim ser preso. Mas em razão de decisão penal condenatória, e aí se exige o que para isso acontecer? É uma ordem de ideias. Por isso que a gente não pode ver o assunto separadamente. É uma ordem de ideias. Para ele ser preso durante o mandato, exige o quê? Que ele tenha praticado o ato em razão do mandato e que a Câmara tenha autorizado. E que o Supremo tenha recebido a denúncia e ele que venha a ser condenado. Nesse caso, ele vai responder normalmente. Olha só, um detalhezinho importante. Se você for ler o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição, se quiser, dá até um pause aqui e dá uma lidinha no artigo 86, parágrafo 3º. Você vai ver que a Constituição fala sentença penal condenatória. Eu coloquei aqui decisão penal condenatória. Né? Realmente a Constituição, estou chamando a atenção por quê? Porque se vier na sua prova sentença penal condenatória aí, nesse caso, é a letra da Constituição. Você não discute com a letra da Constituição. A questão vai estar certa. Mas, tecnicamente, a Constituição foi mal. Porque não há uma sentença. Por quê? Porque, nesse caso, teria que ser por uma decisão do Supremo. Uma decisão colegiada do Supremo. E decisão colegiada do Supremo, a gente sabe, decisão colegiada de tribunal, a gente sabe que não leva nome de sentença, leva nome de acórdão. Então, na realidade, o título que poderia gerar a prisão do presidente não seria propriamente uma sentença, seria, né, um acórdão. Né? Leia-se ali que ele utilizou sentença como decisão penal. Bota dessa forma aí, né, para a gente entender o constituinte. Então é assim que funciona. Aqui, ó, com relação ao foro por prerrogativa de função, até antecipei para vocês, né? Com relação ao foro por prerrogativa de função, vai depender do tipo de crime que o presidente praticou. Sendo infração penal comum, ele responde junto ao Supremo Tribunal Federal. Sendo crime de responsabilidade, ele responde junto ao Senado Federal. Em ambos os casos, a Câmara deve autorizar o recebimento da denúncia no Supremo por infração penal comum, com a instauração do processo no Senado por crime de responsabilidade, pelo quórum de 2/3, pelo quórum de 2/3, e aí é importante sempre lembrar o entendimento do Supremo, que envolve aí o foro por prerrogativa de função. Não só do presidente, hein, galera, mas de várias autoridades. Né? Então,
É sempre bom lembrar, entendimento na ação penal 937. Então, olha só o que diz. Duas teses firmadas. Primeira, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Eu costumo falar que essa primeira parte da tese aqui, para o presidente, ela não tem muita aplicação. Por que para o presidente não tem muita aplicação? Porque a primeira parte da tese fala o seguinte, olha, só se aplica o foro por prerrogativa de função. Essa tese aqui é geral, hein, galera? Não é só o presidente, não. É para qualquer autoridade que tenha foro por prerrogativa de função. Presidente, parlamentares, magistrados, membros do Ministério Público, enfim. Todo mundo que tem foro por prerrogativa de função, essas duas teses aqui se aplicam. Sendo que a primeira, né, ela não tem muito efeito prático para o presidente. Porque a primeira fala o seguinte, olha, só se aplica o foro por prerrogativa de função se atendida duas condições. Primeira condição, né, tem que ser um ato praticado durante o mandato. E segunda, esse ato tem que se relacionar com o exercício do mandato. Imagine que um magistrado, né, ou, sei lá, um membro do Ministério Público, que tenha foro por prerrogativa prevista na Constituição, pratica um ato, né, no exercício do cargo, mas que não tenha nada a ver com o exercício do cargo, que foi praticado em caráter privado. Ele não vai fazer jus ao foro por prerrogativa de função, vai ser julgado na primeira instância. Por que essa primeira parte da tese não se aplica tanto ao presidente da República? Porque, como a gente viu, né, se ele pratica o ato fora do cargo, ele sequer vai ser responsabilizado durante o mandato, ele só responde após o mandato. Então, para que ele seja julgado durante o mandato, é essencial que ele tenha praticado quando ele já está no exercício do mandato e que o ato se relacione com o exercício do mandato. Então, para o presidente responder durante o mandato, naturalmente, essas condições previstas na primeira parte da tese, elas devem estar presentes, né? Então, isso já seria natural, porque se não estiverem presentes, ele não responde durante o mandato, só responde após, e após ele não tem o foro. Beleza? E a segunda parte, essa aqui interessa. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada, em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. O que é isso aqui? Imagine que o ato foi praticado em razão do mandato e durante o exercício do mandato. Estou falando de maneira geral, inclusive o presidente da República. Com infração penal comum. Ele está respondendo junto ao STF. Antes do STF julgar, acabou o mandato dele. O que é que vai acontecer agora com aquela ação penal que tramitava no Supremo? O Supremo deixou de ser competente. Acabou o mandato, acaba o foro por prerrogativa de função. Lembra, as prerrogativas existem enquanto se está no mandato. Acabou o mandato, acabou aquele foro. Significa o quê? Que aquele processo vai descer para a primeira instância, né? Se for competência da federal, primeira instância da federal. Se for competência, né, for competência estadual, primeira instância da justiça estadual, mas desce para primeira instância. Mas o que é que diz aí a segunda parte da tese? Que após ao final da instrução penal, quando é que isso vai acontecer? Com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. As partes já foram intimadas para apresentar alegações finais. A competência para processar e julgar a ação penal não será mais afetada. Ela não é mais afetada. Em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Ou seja, está sendo julgado pelo Supremo, no caso aqui do presidente. As partes já foram intimadas para apresentar alegações finais, ou seja, a instrução probatória acabou já. Se após esse fato o presidente perdeu o mandato, por qualquer que seja o motivo, o Supremo ainda vai continuar julgando assim até o seu final. Porque esse é o marco temporal a partir do qual a competência não é mais modificada. E por que se estabeleceu esse marco temporal? Porque, olha só, toda a produção probatória ocorreu naquele órgão, naquele juízo. Se você entende que ele passa a ser incompetente e manda para outro juízo, aquele juízo, né, que ainda não teve contato com as provas, isso ali, galera, fere o princípio da eficiência, fere o princípio da economia processual, né, porque estava tudo pronto para julgar. Você manda lá para baixo, né, ali vai demorar novamente. Então, para evitar esse tipo de situação, o Supremo estabeleceu esse marco temporal, que vale, repito, não só para o presidente, mas para qualquer autoridade que tenha foro de prerrogativa previsto na Constituição Federal. E a gente vai chegando ao final, galera, algumas conclusões. Né? Então, conclusões aqui sobre o que a gente viu. Primeira, o presidente da República apenas responde por atos praticados em razão do exercício da função presidencial. E nesse caso é necessário que a Câmara autorize por 2/3 dos seus membros a instauração do processo. Uma vez autorizada a instauração do processo, o presidente poderá ser julgado pelo STF,
se for infração penal comum, o Senado Federal, se tratar de crime de responsabilidade, e o presidente da República poderá ser preso em razão de decisão penal condenatória. É o único título que possibilita a sua prisão. Para a gente finalizar aqui, detalhezinho. Se o Supremo recebe a denúncia contra o presidente em razão, né, de ação penal comum, ou melhor dizendo, em razão de infração penal comum, ou o Senado instaura o processo em razão de crime de responsabilidade, isso aí vai ter um efeito importante, um efeito político-administrativo importante. Que efeito é esse? Com isso, automaticamente o presidente ficará afastado de suas atribuições pelo prazo de até 180 dias. Exatamente isso, galera. Vai acontecer já desde aí o afastamento cautelar do presidente pelo prazo de até 180 dias. Tem que ter ordem nesse sentido? Não, isso é automático. É uma providência de natureza cautelar prevista automaticamente pela Constituição. Então, de novo, Câmara, é um ato praticado em razão do mandato. Câmara autorizou. Se for infração penal comum, Supremo recebeu a denúncia ou a queixa-crime, automaticamente o presidente fica afastado de suas atribuições por até 180 dias. É Senado Federal, porque é crime de responsabilidade. Senado Federal instaurou o processo, o presidente fica afastado de suas atribuições por até 180 dias, afastamento de natureza cautelar. E para a gente fechar, lembrar que essas imunidades, elas não são aplicadas ao governador de estado. Muito cuidado, se seu livro diz que ela é aplicada ao governador, seu livro está desatualizado. STF entende que as imunidades do presidente são imunidades típicas de chefe de estado. Logo, não são extensíveis aos governadores de estado. O governador não tem nenhum tipo de imunidade. O que ele tem é um foro por prerrogativa de função. Se ele comete infração penal comum, ele responde junto ao Superior Tribunal de Justiça, galera. Tudo isso aí eu converso no meu livro, como eu falei já para vocês. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. É um tema muito relevante, principalmente, né, para você enquanto cidadão e também para a sua prova de concurso. Segue a aprovação PGE para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhuma atualização. Baixa o material. Me segue lá no Instagram, Prof. Mário. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.